Vale do Sereno, bairro importante de Nova Lima, vai passar por um projeto, um processo, melhor dizendo, de revitalização. E projeto também, porque vai fazer deste espaço uma espécie de museu a céu aberto. E o legal é que com todas as construtoras que estão fazendo aquele espaço crescer a cada tempo, a cada dia, com a ajuda dessas construtoras. A gente vai conversar sobre esse novo Vale Sereno e a gente vai falar agora com o André Pessoa Aires, está aqui comigo, idealizador do projeto de revitalização. André, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Satisfação recebê-lo para a gente falar de algo que tem a ver com economia demais, mas tem a ver também com preservação do meio ambiente, com urbanização ideal para uma cidade de grande porte como Nova Lima, né? Isso aí, boa tarde, prazer estar aqui. E é um prazer poder falar desse tema tão empolgante que é o novo urbanismo e uma forma de a gente poder construir uma cidade melhor, né, para as pessoas e para nós mesmos vivermos. Para a gente começar a falar sobre o novo urbanismo em Nova Lima, sobre esse projeto, eu separei um vídeo para mostrar como que é mais ou menos a ideia. O vídeo já apresenta um pouco, vocês apresentaram há poucos dias esse projeto, então a gente vai ver agora na tela do canal Vê Brasil um pouquinho desse projeto do novo Vale do Sereno. Aí a gente viu um pouquinho, né, do que foi ali, né, o lançamento desse projeto. E ali a gente vê o prefeito de Nova Lima, que recentemente esteve com a gente, falando, né, dessa questão da mobilidade ser algo que hoje, principalmente no Vila da Serra, mas agora também, de certa forma, no Vale do Sereno, esse projeto, ele contempla vários pontos importantes hoje em qualquer cidade. Mas para a gente começar a falar desse novo Vale do Sereno, e talvez seja um projeto de urbanização que a gente possa imaginar para novos bairros, novas cidades em todos os lugares do Brasil, porque a gente vive hoje um processo de urbanização. O que a gente pode aliar do urbano com aquela vida que a gente tinha de meio ambiente, de encontro com a natureza? Bom, eu acho que o Vale do Sereno ele tem uma característica única, né, que é a exuberância da natureza ali presente. Né, ali dentro do próprio bairro são 35 mil metros quadrados de área de preservação permanente e já conectados a todos essas 35 mil metros quadrados, 500 mil de metros quadrados de áreas de preservação permanentes que estão conectadas entre si. No caso do Vale do Sereno, por exemplo, um dos equipamentos, digamos assim, públicos, espaços públicos que vão ser qualificados para o uso da população e para essa relação das pessoas, essa relação mais íntima com o meio ambiente, com a natureza, vai ser exatamente a execução de trilhas ecológicas dentro desses 35 mil metros quadrados de APP. Esse foi um projeto que nós levamos para a Secretaria de Meio Ambiente de Nova Lima, foi aprovado, né, junto ao CODEMA, que é o órgão regulador disso, para fazer essa intervenção. E aí, então, a gente está fazendo agora, já iniciamos, então vão ser
metade do bairro vai ser circundado por áreas de preservação permanente, que serão preservadas, né? Quem está fazendo esse investimento e essa preservação são os próprios empreendimentos que estão sendo construídos e que serão construídos nesse bairro. Então, por exemplo, né, esse vai ser um grande ganho para a população, ter a uma caminhada de casa córregos, cascatas, nascentes, áreas de preservação, uma rica fauna e uma rica flora. Eu citei aqui, né, as construtoras que estão ali atuando na região, no Vale do Sereno, tem uma participação especial nisso, e eu lendo o projeto, né, lendo o que vocês buscam, exatamente as partes, as áreas públicas, né, como se fosse um grande condomínio, né, mas um condomínio público, e as pessoas, a área de lazer, a área cultural, essas construtoras juntas vão vão subsidiar esse projeto para que a gente tenha ali, como foi colocado aqui por mim, um condomínio, um grande condomínio ali no Vale do Sereno, só que aberto ao público. Exatamente, é um bairro aberto, né? Isso. É a diferença de um condomínio fechado. Exato. A grande diferença é essa, porque quando você tem um condomínio fechado, você tem uma portaria e só entra quem mora ali. Exato. E quando você tem um bairro aberto, você abre isso para a cidade. Então, todos são bem-vindos para usufruir desses equipamentos públicos, que serão vários. Acabei de falar da trilha, mas tem vários outros. E você que né, me contava, você é engenheiro, tem formação, né, em design, tá nesse caminho aí da arquitetura. Quando você fala essa questão dos condomínios fechados, é a morte um pouco do urbanismo, né? Quando você coloca todo mundo dentro de condomínios, então você coloca, e é uma característica de uma parte também de Nova Lima ali, né? Sim. Com vários condomínios e tal. Quando você tem essa perspectiva de fazer algo plural, ou seja, mais universal, ou seja, se eu que não sou morador de Nova Lima quero conhecer, quero desfrutar, ver um pouco do que é aquela paisagem eu posso, isso de certa forma você traz para o grande público o urbanismo, a forma diferente mesmo de ver a cidade, de curtir o meio ambiente, que é um lugar, como você disse, único, que é o Vale do Sereno. Sem dúvida. O novo urbanismo, né, ele defende uma cidade plural e mista, onde você tenha residência, junto com o comércio, junto com o trabalho, junto com a escola, o que a gente chama de uma centralidade, né? E é exatamente essa o plano e o propósito e o projeto do Vale do Sereno. É um bairro multifuncional e autossuficiente. Em que sentido? No sentido que ali dentro daquele bairro, as pessoas, diferentemente de um condomínio, né, que normalmente está mais afastado, e elas precisam, para ir para o trabalho, ou para ir para a escola, ou para ir para um restaurante, pegar o carro e se deslocar aquele lugar e voltar, né, isso no dia a dia, o que a gente chama no urbanismo de movimento pendular, vai e volta todo dia. Quando você tem uma centralidade e um bairro multifuncional, como será o Vale do Sereno, você tem a possibilidade de poder acessar todos esses serviços do seu dia a dia, as necessidades do seu dia a dia, como ir a uma padaria, ir à escola, ir à igreja, ir ao parque, ir à academia, ir ao trabalho, naquele mesmo ambiente, porque naquele ambiente tem tudo isso. Né? Então você tem essa possibilidade. Quando você faz isso, quando você gera essa possibilidade para as pessoas, você gera inclusive uma possibilidade dela poder não depender do carro para fazer essas tarefas. E essa é a ideia. Então, quando você fala de mobilidade, né, quando você tem uma centralidade, né, você fica menos refém do automóvel, porque você consegue, com os transportes ativos, que a gente chama, que é a caminhada ou a bicicleta, como as distâncias são curtas, porque está tudo próximo, você consegue acessar isso no seu dia a dia. Então, esse é um dos grandes segredos e um dos grandes ativos, digamos assim, de um bairro, de uma centralidade urbana que o novo urbanismo defende. E como é que entra, por exemplo, dentro do novo... o que você está chamando de novo urbanismo, de certa forma já é praticado quando a gente pega, por exemplo, determinadas regiões de Belo Horizonte, pegando a capital mineira agora como exemplo, você tem determinadas áreas em que há um espaço ali, onde está tudo próximo, ela é independente, você já tem esse caminho. Sim. Hoje. Você já cria, então hoje é muito comum a própria iniciativa imobiliária, ela já traça um plano, por exemplo, hoje já monta um prédio
e naquele prédio embaixo ele já tem um espaço para o supermercado, para a padaria, já é negociado aquilo, quer dizer, o projeto ele já pensa no todo. Sim. Você já tem menos deslocamentos, Sim. menos questões, aí você agrega um ingrediente a mais aí, que é a tecnologia no trabalho. Então, a pessoa está trabalhando em casa, ela se divertindo no próprio ambiente, né, do seu bairro, ou seja, está ficando tudo muito próximo. Agora, quando a gente fala de Nova Lima, que é um bairro que a gente imagina que é um bairro um pouco mais distante, ou tem um espaço verde ali, espetacular. Eu tive a oportunidade de sobrevoar lá muitas vezes como Sim. repórter aéreo, e como é quando acontece algum acidente, por exemplo, que trava tudo, então a gente ia lá para cobrir e eu acompanhava e vi o quanto que aquilo ali é bonito, né? Aquele Sim. espaço verde, apenas a Sim. gente não tem imagem aqui para mostrar na Sim. TV. Ali, com a chegada, com esse espaço todo, muito propício, e a chegada, de repente, de comércios, de várias questões, traz economia, mas pode trazer um prejuízo para o meio ambiente ali? A povoação daquele lugar pode trazer um prejuízo socioambiental, vamos dizer assim? Bom, eu entendo que se ele for feito de uma forma ordenada, planejada e legal, obviamente, não. Por quê? Todo o impacto, né? É lógico que todo o empreendimento ele gera um impacto que precisa de ser mitigado e precisa de ser compensado, né? Então, como eu digo, o fato de haver, de repente, numa área que era apenas uma área não edificada e uma área verde, começarem a haver empreendimentos, naturalmente você perde superfície verde, mas o que a gente vai ganhar em troca? Né? Porque você pode ter uma superfície verde que está ali num determinado lugar e se nada acontecer ali, existe uma grande chance dela ter uma invasão, né? Dela virar uma favela. Então, quando você urbaniza... Agora, esse é um extremo. O outro extremo é urbanizar sem um pensamento, sem a responsabilidade socioambiental. Quando você faz uma urbanização pensando como que essa urbanização pode ser benéfica para o social e para o ambiental, que é o ESG. Né? Como que a gente pode, fazendo esse bairro, melhorar a vida das pessoas e não destruir o meio ambiente de uma forma, de uma forma irresponsável. Né? Então, é super possível se fazer isso, porque, por exemplo, no caso do Vale Sereno, as áreas que serão edificadas são áreas que, dentro do plano diretor, são permitidas e passíveis de edificação. E as áreas que não são, que são as áreas de preservação, onde tem córregos, onde tem nascentes, onde tem matas que ficaram definidas como áreas de preservação, essas, pelo contrário, esses empreendimentos vão ajudar a preservar. Perfeito, perfeito. Então, né? Tem um caminho aí para a gente poder discutir. No próximo bloco, a gente vai dar uma pausa aqui para a turma tomar um cafezinho, descansar um pouquinho e acompanhar o nosso intervalo comercial. E na volta, eu quero abordar o tempo de duração. O que está planejado? O que é o passo a passo agora para esse projeto acontecer? Quantas construtoras estão envolvidas aí? A gente vai falar sobre tudo isso. E a gente volta rapidinho aqui com o nosso Economia Agora, agradecendo a você que está aqui no 527, Claro HD, 9 Claro Analógico e no youtube.com/canal Viver Brasil. Já já a gente volta.